Olá pessoal, então vamos à segunda parte aí da videoaula de introdução à modelagem. Eu gostaria de iniciar falando então sobre o histórico do desenvolvimento dos modelos de qualidade da água, por que não chamar então de modelos hidroecológicos também, porque envolve aí a mensuração ou a caracterização de fenômenos que envolvem então fitoplâncton, zooplâncton, peixes, né, competição aí. Então, vamos lá. Vocês podem ver na imagem, né, a sequência aí descendente, né, em termos de ano. Então, nos primeiros anos da década de 20 até os anos 60, vigorou o desenvolvimento do modelo que nós conhecemos aí de Streeter-Phelps. Basicamente, os problemas eram a gente mensurar o lançamento de efluentes primários não tratados, os poluentes simulados de forma simplificada, então era DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e o OD, o oxigênio dissolvido, a simulação normalmente de uma dimensão, ou seja, 1D, né? E via de regra, as cinéticas são uma cinética linear e de primeira ordem, né? Cinética química de primeira ordem, com solução analítica ainda do modelo. Né? Quando eu digo solução analítica, é, em termos de matemática, a solução que envolve aí a integração dos termos da equação diferencial, como vocês aprenderam lá em cálculo 1 no curso de engenharia. Né? Vocês devem ter visto isso também em alguma disciplina de cinética química, de físico-química, etc. Então, essa primeira ideia é um modelo mais simples, né? Em que você tem o fenômeno você considera o fenômeno da degradação da DBO aqui, e você tem então o processo de reiração. Tudo isso vai alterar a concentração do OD. Então, você tem uma certa demanda de oxigênio dissolvido também pelo sedimento, né? Aqui você tem então a parte de fotossíntese e de respiração, né? Então, fotossíntese aí promovido pelas algas, por exemplo. Tá? Com o advento, o avanço dos métodos numéricos e computacional, então os problemas continuam basicamente os mesmos, né? Lançamento de efluentes, os poluentes continuam os mesmos, só que a diferença é que você consegue agora dar soluções numéricas e até simular rios estuários em condições de 2D, né? Em duas dimensões, x, y, né? E o processo de advecção aqui, por exemplo, nesse um trecho aqui de rio, né? Que você consegue dividir aí, você consegue aplicar as equações em termos numéricos em cada uma dessas células, né? E por exemplo, no Excel a gente consegue fazer isso de maneira muito rápida, né? Como se cada trecho desse do rio pudesse ser uma célula dentro do Excel, né? Onde você aplica a equação. Por exemplo, essa célula aqui receberia a água em termos de vazão e concentração dessa célula e dessa célula. Então, isso aqui faz um balanço, né, entre essas duas. Então, isso é razoavelmente simples. Depois, a partir da década de 80, basicamente, aí você tem, então, um avanço dos modelos que vão considerar aí a parte mais biológica, digamos assim, substâncias que envolvem nitrogênio e fósforo, tá? Aí surge então a perspectiva de análise de eutrofização, por exemplo, de lagos, né? Então o problema agora é a questão da eutrofização, basicamente os novos poluentes que estão sendo avaliados, pensados, modelados é fósforo e nitrogênio. Claro que você tem interesse grande em simular lagos e reservatórios que podem sofrer o processo de eutrofização, né? Então é possível simular isso em 1D, 2D, 3D. Isso envolve uma cinética não linear, de ordem N, de segunda ordem, por exemplo. Aí você tem soluções numéricas. E hoje, nas últimas décadas, tem sido muito falado, muito pesquisado nas universidades e demais institutos a questão da toxicidade. Então, o problema é a avaliação de patógenos, metais pesados e a toxicidade que é conferida por conta disso no meio aquático. Tá? Então, você
consegue simular isso também aí com cinéticas não lineares, né? Você tem, claro, soluções numéricas também e analíticas, tá? Muito bem, isso aqui é um resuminho aí de Chapra e Fragoso, né, daquele modelo ecológico que eu apresentei inicialmente. Beleza? É interessante pensar isso, porque a gente em muitos lugares continua aqui, né? Ó. Embora a gente tenha avançado muito em termos computacionais, de modelagem, a maioria dos lugares ainda, pelo menos aqui no Brasil, quando você precisa fazer uma simulação, sei lá, de alta depuração, você continua nesse modelo mais simplificado, porque você muitas vezes não tem nem monitoramento, né? De nitrogênio e fósforo, por exemplo, quem dirá de peixes, né? A primeira coisa que você vai com uma dificuldade financeira é cortar monitoramento desse tipo de substância ou variável aqui, né? Quer dizer, um problema econômico, você vai ter que cortar algumas coisas que não são tão essenciais, por exemplo. Você vai acabar ficando aí com pH, temperatura, OD, DBO, e olhe lá se você ainda tiver nitrogênio e fósforo. Nem sempre você tem, né? Então, é uma pena, mas, ou seja, o Streeter Phelps continua válido ainda porque nós temos pouco dados de monitoramento diversificado, né? Continua com o feijão com arroz, digamos assim. Né? Muito bem. Bom, então a ideia é a gente tentar agora começar a avaliar uma estrutura típica dos modelos, né? Basicamente, a modelagem, né, você tem que criar o seu sistema, tentar individualizar o seu sistema, separar ele, entender o que é esse sistema que você quer simular, né? Então, uma certa avaliação do sistema físico, né? Avaliação física do sistema, estrutural do sistema. Claro, você tem os dados de entrada e você tem a saída do modelo. Dentro desse modelo, dentro desse sistema, basicamente você utiliza dois tipos de abordagem. A abordagem empírica, você constrói equações empíricas, por exemplo, com regressão e correlação. Então você pode aqui estudar a correlação, por exemplo, entre clorofila A e fósforo. Né? Clorofila A é indicador de alga, por exemplo. Então, tem alguma correlação entre a concentração de fósforo e de algas, ou seja, de clorofila A. Você pode monitorar esses parâmetros e depois colocar num gráfico, fazer uma regressão, ajustar uma equação para esses dados. Você tem equações empíricas, claro, isso envolve um pouco de especulação, de intuição, mas você precisa de bastante dados para tentar fazer essa abordagem, o que é necessário muitas vezes e resolve boa parte dos problemas. Né? A gente vai ver um exemplo disso, né? De modelos empíricos aí com regressão. Tá? Vamos fazer um exemplo disso. Agora, uma outra, via de regra, a gente usa também uma outra abordagem, que é a parte das equações de conservação. Seja conservação da massa, seja conservação do momento. A equação da conservação da massa, também conhecida como equação da continuidade. Quer dizer, você faz um balanço entre o que entra e o que sai. Né? E a conservação da quantidade de movimento tem a ver lá com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, que depois você transforma isso, vocês lembram bem lá de mecânica dos fluidos, de fenômenos de transporte, né? Você consegue aplicar isso a sistemas, a volumes de controle, certo? E, claro, essas são basicamente as duas conservações. Claro, você tem que lembrar aqui também da conservação de energia, né? Equações, por exemplo, das leis da termodinâmica são importantes em muitos modelos, tá? Mas sem dúvida não dá para passar batido sem entender um pouco de equação da continuidade e da conservação do momento, ou da quantidade de movimento. Tá? Claro, então isso basicamente envolve muito teoria lá da física, do fenômeno de transporte, né? E tendo isso, você vai então aplicar um tratamento matemático, seja analítico ou numérico, vai desenvolver essas equações num determinado domínio, numa determinada grade, digamos assim, de espaço e de tempo, e vai ter lá, claro, suas condições iniciais, né, os valores iniciais das suas variáveis e também as condições de contorno, para você reduzir um pouco o seu modelo e ter ideia de até onde vai ser o modelo, né?
quais são ali as características que são um limite ali do seu modelo. Tá? Muito bem. E aqui então uma estrutura típica, por exemplo, de modelos hidrológicos. Então, para dar um exemplo aqui dessas equações empíricas, por exemplo, que eu falei de clorofila e fósforo, você pode observar aqui a concentração de clorofila em microgramas por litro e aqui de fósforo em microgramas por litro também. E cada ponto desse aqui pode ser bolinha, triângulo ou quadradinho, indica um estado trófico, né, do ambiente, dos lagos. É uma série de dados de lagos dos Estados Unidos e reservatórios para seus diferentes estados tróficos, oligotrófico, mesotrófico ou eutrófico. E tem, parece que tem um relativo ajuste aí, né, a uma equação linear. Né? Então aqui, se você aplicar log, né, o log da concentração de clorofila é igual a 0,807 do log da concentração do fósforo menos esse fator aqui, seria o seu coeficiente linear, né? Certo? Então, y é igual a x mais menos b, né? Então, é uma equação de reta via regressão, né? Para relacionar fósforo e clorofila. Então, eventualmente, um modelo que envolva aí a concentração de fósforo, né? Você pode embutir uma equação dessa, né? Que a partir da concentração de fósforo você pode fazer a previsão aí, uma inferência sobre a concentração de clorofila e possivelmente de algas, né? Tá. Então, voltando aqui à estrutura típica de modelos hidrológicos. Então, o seu modelo hidrológico vai tentar representar de forma esquemática a sua bacia. Essa bacia ela tem variáveis de entrada, obviamente variáveis hidrometeorológicas, né, que vamos dar o nome de um conjunto de variáveis, né, x1, x2, que variam em função do tempo, que você pode entender como precipitação, evapotranspiração, radiação solar, enfim, cobertura de nuvens, tá? E você está buscando uma resposta desse modelo. A resposta também é um conjunto de variáveis. Claro, entre a entrada e a resposta ou a saída do modelo, você tem que aí definir, né, minimamente como você vai representar essa bacia, se de forma concentrada, se de forma bem subdividida, né? Como você vai representar os processos de evaporação, evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial, definição dos parâmetros a partir desses modelos, né? E também das variáveis de estado, né? Quer dizer, o armazenamento no solo, a infiltração, né? A taxa de evapotranspiração. É claro que tudo isso, como eu disse, vai ter ali condições iniciais e também condições de contorno, né? Condições iniciais quer dizer as condições em que aquela variável assume em termos de valor para o tempo inicial. Então, o valor do armazenamento de água no solo no tempo inicial, o valor do escoamento superficial no tempo inicial, né? E as condições de contorno, quer dizer, como que eu vou definir aqui o contorno na minha bacia em termos de espaço mesmo, né? Quer dizer, existe uma função, existe uma grade, um grid topográfico que vai delimitar a minha bacia e que vai ter as informações ali de cada uma das variáveis naquele local, né? Muito bem. Tá. Então, em termos de etapas de modelagem, o que a gente precisa saber? Isso aqui é talvez a parte mais importante dessa primeira aula, que define quais são as etapas da modelagem. Então a gente começa sempre com definindo os objetivos, vai depender muito do que eu quero simular. Eu quero simular, avaliar o impacto do lançamento. Para quê? O que eu quero? Eu quero só avaliar a concentração de OD,
Vai depender se eu quero isso para fazer uma campanha de monitoramento, se eu quero definir pontos de monitoramento, ou se eu quero simplesmente fazer avaliação de impacto para eu apresentar o resultado num processo de licenciamento ambiental, por exemplo. De acordo com os seus objetivos, você vai ter que utilizar modelos diferenciados. Tá? Mas, enfim, precisa ter muito claro o que você quer fazer, onde você quer chegar. Basicamente, você tem a etapa de concepção, que é a ideia daquela, como eu disse lá, de modelos conceituais, entender qual é o seu problema, tentar colocar isso em um fluxograma, entender quais são as variáveis importantes ali, que tipos de fenômenos você precisa representar. Ok? Depois você vai selecionar o tipo de modelo, muitas vezes já existem modelos que vão conseguir simular aquilo que você precisa. E você vai ou estipular ou vai verificar qual a representação computacional, precisa conhecer um pouco de como o modelo trabalha em termos computacionais. No nosso caso aqui a gente vai trabalhar bastante com planilha Excel, então a maioria de vocês já tem contato. Né? E aí uma vez que você colocou aquelas equações do modelo, seus parâmetros, suas variáveis estados no modelo, na representação computacional, aí você começa a simular. Né? Então, o modelo vai te dar várias respostas da simulação, mas não basta uma resposta, você precisa calibrar e verificar esse modelo. O que quer dizer calibrar? Quer dizer que você vai precisar conferir certa validade com o modelo, ou seja, será que o modelo, o resultado dele, a concentração lá de oxigênio dissolvido que o modelo está me informando para aquele determinado tempo no rio, de fato, faz sentido aquilo ou é um valor muito absurdo? Então, essa etapa de calibração em que você vai comparar o resultado do modelo com uma amostra de campo, com algumas amostras de campo que você vai ter que tomar para poder fazer uma comparação. Tá? E depois você tem uma última etapa aqui, que é a chamada de validação, na qual você pega então novos valores, você faz uso da simulação e pega um novo conjunto de dados para validar, ver se o modelo está representando bem o que você está simulando. Claro que em todo esse processo você tem que fazer o que nós chamamos de análise de sensibilidade, quer dizer, quais os parâmetros mais influenciam na resposta do modelo. Sei lá, o modelo tem 4 parâmetros diferentes. Qual deles, que se eu mudar um pouquinho, fazer uma pequena alteração no valor dele, ele gera uma resposta muito diferente da anterior. Então, isso é uma análise de sensibilidade. Eu vou avaliar o quanto o modelo é sensível à variação dos valores de determinados parâmetros. Tá? E a ideia é você, então, uma vez calibrado, validado, você aplicar isso. O modelo vai servir para aquela circunstância em que você calibrou. Então, no nosso caso aqui, de modelagem de qualidade da água de rios, quais são basicamente os processos ou parâmetros que nós temos interesse? Ou seja, estamos preocupados quais fenômenos interagem no balanço do oxigênio dissolvido na água. Né? Então, você tem, por exemplo, o processo de fotossíntese, que vai fazer uma produção de OD. Você tem o processo de reaeração atmosférica, que vai fazer um balanço entre o déficit de oxigênio que existe entre o meio líquido aquático e o meio gasoso. Né? Você tem aqui os processos de oxidação da matéria orgânica, seja na parte de DBO solúvel ou finalmente particulada. Você também tem, para DBO suspensa, aquelas partículas que carregam matéria orgânica, elas podem sedimentar devido ao peso, devido à gravidade. Tem os processos de nitrificação que consomem OD, né? Amônio, nitrito, nitrato. Você tem o que nós chamamos de demanda bentônica, que é a parte de lodo. Né? Você pode ter ressuspensão desse lodo, por exemplo, em aumentar a concentração de OD aqui, da matéria orgânica que estava sedimentada. Você pode ter, né, então, o consumo de DBO pelos micro-organismos que estão aqui, e a degradação de DBO e também o consumo de oxigênio, mas você também pode ter um incremento de DBO, né, por causa do lodo. Então, são vários fenômenos aí que vão compor o seu modelo de OD. Né? Então, em termos de modelo conceitual. Mas vamos lá. Então, olha só, esse modelo ele pode ser o mais completo possível. Né? Então, você pode envolver a questão
da degradação da matéria orgânica em condições de anaerobiose, quer dizer, baixíssima concentração de oxigênio. Você pode modelar então a demanda bentônica, você pode modelar a sedimentação, a nitrificação, a questão da fotossíntese e respiração das algas, né? E claro, a desoxigenação e a reaeração, né, no rio. Então todas essas aqui são equações diferenciais, percebem? Equações diferenciais ordinárias, né? Em que você vai ter do qual o seu modelo vai ter que resolver. Né? Então, um conjunto de equações que o seu modelo vai resolvendo para você conseguir chegar num gráfico lá que vai te dar a concentração de OD em função do tempo ou do espaço. Tá? Então, esse aqui é a variação da carga de DBO, dLdt, variação da concentração de oxigênio. Aqui, por exemplo, você tem, né, vamos pegar esse aqui, KD vezes L, ou seja, a desoxigenação, a decomposição da matéria orgânica, menos um coeficiente de remoção de DBO por causa da sedimentação, vezes a carga de DBO. Né? Então, isso aqui você pode juntar, vai ficar um coeficiente só chamado coeficiente de remoção. É remoção da matéria orgânica, seja pela decomposição dos micro-organismos, seja pela sedimentação da DBO que vai para o fundo do meio aquático. Né? Então, quer dizer, você tem várias variáveis, vários parâmetros que você está tentando representar. Depois a gente vai aprofundar nisso aqui, tá bom? Como você tem, por exemplo, a nitrificação, a concentração de OD em função aqui de processo de conversão de amônia, seja a nitrito ou a nitrato, né, que depende da concentração de nitrogênio amoniacal. Vai ter um coeficiente então que vai mediar isso. Tá? Mas vamos lá, quer dizer, nem sempre nós temos interesse ou temos dados suficientes para modelar todos esses fenômenos. Então a gente tem que começar a simplificar. Né? Eu não estou em condição de anaerobiose, beleza? Então você não precisa simular isso. Eu tenho poucas informações sobre sedimentação, a sedimentação não impacta muito no meu modelo, não é um modelo cuja sedimentação vai interferir muito, porque é um rio com alta velocidade, não tem velocidades baixas a ponto da sedimentação ser algo muito importante naquele trecho de rio, então beleza, você não precisa disso. A nitrificação não precisa representar isso, porque eu também não tenho informações. Demanda bentônica, eu não tenho informações sobre sedimento ou a profundidade da minha coluna de sedimentos. Então, vou ter que limitar também meu modelo por causa disso. E não tem dados sobre algas e respiração. Né? Então, o que sobra? Bom, sobra aí desoxigenação e reaeração, né? Quer dizer, a variação da concentração de DBO em função da sua própria carga de DBO, né? Isso aqui é regido por uma cinética de primeira ordem, nós vamos verificar o que é isso. E em função da reaeração, né? O déficit, a variação do déficit ao longo do tempo, déficit do quê? De oxigênio dissolvido, é proporcional ao próprio déficit mediado por um coeficiente de reaeração. Né? Então isso quer dizer que, negativo quer dizer que o déficit de oxigênio, ou seja, a falta de oxigênio diminui, né? À medida que eu aumento a minha reaeração. Tá? Então, chegamos aí na abordagem mais simples, que é a abordagem do Streeter-Phelps, certo? Que é justamente esse modelo aqui. Então, a dedução do modelo matemático simplificado, né, cuja o déficit de oxigênio vai ser um balanço entre aquilo que é convertido na matéria orgânica, ou seja, o coeficiente de decomposição vezes a carga de DBO, menos o coeficiente de reaeração vezes o déficit. Então, a variação do déficit vai depender dessas duas partes, da decomposição da matéria orgânica e também da reaeração no sistema. Tá? Então, isso aqui nós já vimos esse quadro. A matéria orgânica é lançada, ela vai consumir, os micro-organismos vão consumir oxigênio para degradar a matéria orgânica, e isso vai fazer com que o oxigênio chegue numa concentração crítica e depois recupere. Então, a partir dessas equações aqui, a gente consegue calcular, por exemplo, a concentração mínima. Tá? Então, vamos ver a concentração crítica, vamos ver isso em planilha. Tá. Beleza. Então, aqui é
aí um exemplo, né, da estrutura, do modelo conceitual e da equação diferencial que rege aí o nosso sistema do modelo de Streeter-Phelps para a concentração de oxigênio dissolvido após o lançamento de uma carga orgânica num corpo d'água, tá bom? Bom, déficit de oxigênio quer dizer concentração de saturação, que é essa daqui, que é o máximo de oxigênio que pode ter no meio líquido para aquelas condições de altitude, temperatura, salinidade, menos a concentração em qualquer tempo. Né? Então, isso vai dar um déficit de diferença, ou seja, nesse caso aqui de concentração crítica, é a concentração de saturação menos a crítica vai dar o déficit crítico, o máximo déficit que eu posso ter. Claro, o déficit, quando vem para cá, ele vai diminuindo, né? Porque eu estou chegando mais próximo da concentração de saturação, que é essa linha tracejada. Ok, então esse daí é o exemplo que nós vamos trabalhar também no curso. Estamos trabalhando no curso, né, que é o modelo Streeter-Phelps. Beleza. Ok, em termos de concepção, em termos de estrutura ainda do modelo, vale a pena esclarecer algumas coisinhas aqui. Então aqui você tem a representação de uma bacia hidrográfica, na qual você quer fazer a simulação hidrológica ou de qualidade da água de interesse. Então a gente pode representar a bacia hidrográfica e os córregos de várias maneiras, da forma mais complexa, mais completa, até a forma mais simples. Então a complexidade é reduzida daqui para cá. Tá? Então vamos olhar primeiro esse lado aqui. Então você pode representar a sua bacia hidrográfica, né, aqui o exutório, aqui o curso d'água, por meio de células. Então é possível você fazer isso com uso de geoprocessamento. Né? Cada célula dessa aqui é um grid com uma malha específica, né, que vai ter uma porção, um pixel aqui, que vai ter suas dimensões. Esse pixel ele vai receber a água de chuva, então cada elemento aqui, cada pixel aqui vai computar, vai fazer o balanço de água, em termos de volume e também de qualidade da água, né? Quer dizer, tem um escoamento predominante, essas setas estão indicando isso. E aí, então é possível fazer hidrograma, é possível propagar a vazão aqui, em cada um desses pontos até fazer a água chegar na drenagem nos rios principais e ser conduzido aqui. Então o modelo hidrológico e de qualidade da água pode ser feito dessa forma mais complexa, em que cada pixel, cada elemento do grid vai fazer o cômputo das equações. Essas equações aqui, por exemplo, as equações de Saint-Venant, a equação da continuidade e a equação da conservação da quantidade de movimento. Tá? Nós não deduzimos elas, mas seria já um outro curso, tá? Que eu apresento elas para vocês, depois eu explico um pouco. Mas claro, a gente pode representar também essa bacia de forma mais simplificada em termos topográficos, quer dizer, vou considerar subbacias ou planos inclinados de escoamento. Então, para essa porção aqui eu uso essa bacia, para essa porção aqui eu uso essa bacia, para essa porção aqui eu uso essa bacia. Então, eu posso representar isso de tal forma que fique mais fácil modelar, né? Então, em termos de x e y aqui, de distância, né? Distância longitudinal, distância transversal, eu poderia aplicar aqui um dx, um dy, né? uma derivada em função do tempo, por exemplo, e avaliar em cada ponto, em cada linha dessa daqui, o quanto que ela vai contribuindo aqui para esse ponto para conduzir. Né? Então, você já tem uma simplificação. Toda essa parte aqui da cabeceira leva a água para esse ponto aqui, que é representado, né, leva para esse ponto aqui que representa esse canal aqui, ó, né, de cima. Tá? Então, você tem uma simplificação aqui por meio de planos inclinados. Você ainda pode simplificar ainda mais isso se você considerar isso como cada um como uma subbacia, elementos aqui você não vai aplicar, né, essas equações diferenciais aqui da continuidade, ou seja, ele não vai variar com um x, você não está quebrando esses planos inclinados em vários pedaços para você aplicar a equação diferencial, você simplesmente está considerando cada um disso aqui como uma bacia, um elemento, e que você vai fazer o balanço hidrológico. Então você considera cada um desses aqui como um reservatório, por exemplo. Lá, como eu disse para vocês, tem um modelo reservatório, nós vimos
anteriormente, né? ds dt é igual ao que entra menos o que sai em função do tempo. E você aplica essa equação a montante e a jusante. Né? Então, já é um modelo mais simplificado. E tem um modelo mais simplificado ainda que a gente chama de caixa preta, né? Em que você simplesmente pega os dados de entrada e os dados de saída e tenta fazer uma regressão linear, você pode utilizar técnicas, por exemplo, de redes neurais, outras técnicas de inteligência artificial que vão relacionar entradas e saídas, né? E você pode prever as saídas aqui em função das entradas, tá? Mas você não sabe o que está acontecendo aqui dentro do sistema, você só relaciona entrada e saída, tá? Por meio de métodos estatísticos, certo? Então, isso é interessante, porque aqui você consegue aplicar as equações completas de Saint-Venant. As equações completas de Saint-Venant são o quê? São duas equações, a equação da quantidade, a equação da continuidade ou da conservação da massa, tá? Então, a variação da área da sua seção transversal no córrego aqui em função do tempo, mais a variação da vazão com relação ao espaço, é igual a esse Qzinho, que é a quantidade de vazão que entra aqui na lateral, por exemplo, né, que vai entrando ao longo do percurso do rio. Então, esse aqui faz um balanço da vazão, do que entra e do que sai de vazão em cada elemento do seu rio, do seu trecho de rio. E a equação da conservação da quantidade de movimento vai dizer exatamente como é que você consegue propagar, transportar uma vazão que está aqui a montante para a jusante. Qual a equação que modela isso? Então, isso aqui são as declividades do canal, declividade da linha de energia, né? Então, a variação da altura de água no canal em função do espaço. Isso aqui é um termo que fala da variação da velocidade em cada espaço, né? Então, é uma equação mais completa, tá? E de acordo, se você utiliza cada uma dessas partes da equação, você está utilizando um modelo hidrodinâmico. Agora, se você simplificar essa equação aqui e falar que tudo isso aqui é igual a zero, quer dizer, você não está considerando um escoamento transiente, você está considerando um escoamento permanente, em que você não está preocupado com a variação da velocidade ao longo do rio, ou seja, você supõe que a velocidade vai ser a mesma, vai ser a sua velocidade média ao longo de todo o rio. Então, você supõe que a velocidade não varia aqui, para simplificar o modelo. Então, tudo isso aqui vai a zero, porque você não tem variação da velocidade, né? E nem variação da altura da água no canal. Então, todo esse termo daqui para cá é zero, e todo esse termo aqui também é zero. Então, fica aqui a declividade do canal é igual à declividade da linha de energia, ou do atrito no canal, tá? no rio. Então, esse modelo aqui, quando S é igual a SF, é um modelo chamado de onda cinemática. Tá? Esse daqui, Kinematic Wave Model. Então, esse modelo de onda cinemática vai utilizar só essa equação aqui de cima, então repete aqui, e vai considerar que o S0 é igual ao SF, ou seja, a linha de atrito é igual. Mas aí existe, por exemplo, uma equação para você substituir aqui, que é a equação da vazão. Que equação é essa? A equação de Manning, que nós vamos estudar um pouquinho ela. Equação de Manning, né? Lembra dela? Equação de canais, né? 1 sobre n vezes, esse n é o n de rugosidade do Manning, a área da seção transversal do córrego, o raio hidráulico, né, elevado a 2/3, e aí a raiz quadrada da declividade do canal. Então, é uma simplificação aqui chamada onda cinemática. Se você considera ainda esse termo, mas despreza esses outros aqui, ou seja, você considera só essa parte aqui, S é igual a SF, S é igual a menos SF, igual a variação da profundidade da água no canal com relação ao espaço, ou seja, você está avaliando como a linha d'água ela varia ao longo do rio, né? Aí você tem o que nós chamamos de modelo de difusão, tá? Modelo de onda de difusão, ou seja, você está avaliando como a linha d'água se move. É claro, em alguns modelos isso é importante, quando você está modelando, por exemplo, um rio entrando num reservatório, se o reservatório sobe a jusante, né? Vai forçar a linha d'água a ter uma certa inclinação de jusante para montante, né? Então você tem uma variação da linha d'água. É o caso de estuários, né? É o caso de quando você tem um rio entrando num reservatório ou num lago, por exemplo. Tá? Então você precisa considerar esse tipo de coisa aqui. O modelo de onda cinemática só transporta para frente, né? Você só consegue avaliar o que tem lá na frente. Você não consegue ter efeito de jusante para montante, é só de montante para jusante. Okay.
Então, para dizer assim, é possível representar de forma mais complexa ou de forma mais simplificada. É claro, dependendo dos dados que você tem, pode ser que uma representação mais simplificada, como essa caixa preta aqui, relacionando entradas e saídas de forma estatística, você já consegue resolver o seu problema, né? O importante é que você tenha muito claro qual é o seu objetivo e o que você precisa resolver, tá? Nem sempre usar modelos mais complexos vai te dar uma resposta muito melhor, tá? Ok? Precisa ter clareza disso. Então aqui tem um exemplo, né? Imagine uma bacia grande dessas e você vai tentar representar ela. Se você tentasse representar ela dessa forma aqui, o custo computacional, digamos assim, né, e o levantamento topográfico que eu preciso é gigantesco, né? Claro, você pode ter ali o SRTM, né, para você ter a topografia e tal. Mas uma forma de tentar fazer ele de forma mais rápida e simplificada é transformar cada subbacia dessa aqui num elemento de reservatório, como se fosse um pequeno reservatório que vai propagar a vazão para jusante, né? E aí você faz uma rede de pequenos reservatórios utilizando essa abordagem aqui, ó, do modelo do reservatório linear, e você faz a propagação da vazão, né? E avalia a vazão aqui no exutório. Tá? É um exemplo, né? Você precisa do quê? Você precisa da chuva que está entrando, ou da vazão que está entrando em cada reservatório. Você precisa ajustar um valor K do parâmetro, como nós já vimos, né? E calcular as vazões de saída. Tá? Muito bem. Então, uma ideia de modelagem geral de hidrológica. E em termos de qualidade da água, né? O que tem sido feito? Qual que é a coisa básica, né? Você tem então aqui, em termos de simplificação, imagine que você quer simular a qualidade da água em rios numa situação como essa, né? Você tem um rio principal e você tem seus afluentes aqui, né? Então você vai fazer o quê? Você vai tentar dividir esses rios em pequenos trechos, né? A gente chama essa representação aqui de diagrama unifilar. Diagrama unifilar. Tá? Como se fossem pequenos segmentos, né? Pequenos quadradinhos, pequenos elementos de simulação. Tá? Então, no rio principal, você pode simular aqui e, inclusive, numerar. Né? Ah, eu vou dividir esse rio aqui em, sei lá, 10 segmentos. Né? Aqui tem um pouco mais, mas... E cada segmento desse vai ter, vou aplicar a equação de balanço, a equação do cálculo da concentração, de mistura. Né? Aí esse trecho aqui eu vou subdividir também, esse trecho aqui eu vou subdividir, esse trecho aqui eu também vou subdividir, né? De tal forma que em cada trecho de rio eu posso ter N pedaços ou N elementos computacionais em que eu vou aplicar. Eu sei a vazão que está entrando, tanto de montante quanto do escoamento superficial que está entrando lateralmente. Então você faz um balanço aqui, a equação, né, de mistura, uma equação de balanço, para avaliar a vazão. Né? É a mesma coisa que você faz para o balanço de massa. Né? Se eu tenho a vazão e eu tenho a concentração, vazão vezes concentração, dá a carga, né? Ou seja, quanto de massa que está entrando por unidade de tempo aqui na lateral do córrego, quanto está entrando. Né? E, claro, eu posso ter também, aplicar, como nós vamos ver na equação de balanço de massa, sedimentação ou perda ou conversão desse poluente, dessa massa de poluente aqui ao longo desse trecho do rio, como se fosse um pequeno reator. O rio dividido em pequenos elementos, esses elementos são como reatores, né, que vão sofrer os processos biológicos, químicos de conversão da matéria ou da substância. Tá? E a saída. Né? Você pode incorporar ainda esse D aqui, que é o coeficiente de dispersão, difusão. Nós vamos ver isso, dispersão longitudinal, por exemplo, né? Que não é só o transporte e a conversão química, as reações químicas, pode ocorrer também os fenômenos físicos, como a dispersão do poluente, né? A difusão dele. Tá? Então, essa é a ideia. Muito bem. Como é que os pacotes computacionais, os modelos utilizam os métodos numéricos para fazer? Quais são os principais métodos numéricos para fazer essas coisas aqui, né? Porque para você fazer isso em cada elemento, esse elemento, montante, jusante, etc., você tem que fazer o cálculo de elemento por elemento, né? Até ir propagando aqui para jusante. Então,
Basicamente, a gente utiliza métodos numéricos para isso, né? Para fazer esse balanço, para usar essas equações em cada elemento, de tal forma que vai juntando um elemento atrás do outro, vai pegando o que sai de um elemento e entrando no outro elemento, a gente utiliza métodos numéricos, tá? Então, a matemática nos fornece tanto elementos do cálculo analítico, né, quanto de métodos numéricos para solucionar essas equações, resolvê-las. Por exemplo, lá no cálculo analítico, quando você estuda em cálculo 2, 3, 4, você aprende lá a utilizar a técnica de separação de variáveis para equações diferenciais, né? E mais à frente você aprende lá processo de integração, por exemplo, como o teorema de Green, ou mesmo as transformadas. As transformadas são coisas muito interessantes para a gente usar em modelagem, né? Seja transformada de Laplace, transformada de Fourier, tá? São coisas, são boas ferramentas, né? Mas na maior parte do tempo, na maior parte dos modelos, a gente tem que utilizar métodos numéricos, tá? Aqui eu listei 3 que são clássicos: as diferenças finitas, os volumes finitos e os elementos finitos, tá? Todos eles são utilizados para resolver equações aí diferenciais parciais. Equações diferenciais que vão modelar o seu fenômeno, tá? Por exemplo, suponhamos que você tem aqui nessa linha, nesse gráfico, olha, em função do tempo, a concentração de um poluente que você está estudando. Vamos dar um zoom nesse quadradinho aqui, então a gente tem esse quadrado. A curva do fenômeno tem essa curvatura aqui, né? Seria, e se houvesse uma solução analítica, a solução analítica poderia chegar nessa curva aqui. A gente faria um gráfico da solução analítica da equação, e o gráfico em função do tempo, né, seria essa curva aqui. E nesse quadradinho, nesse período de tempo aqui, seria essa curva mais negrito. Mas nem sempre nós temos soluções analíticas, então a gente precisa usar os métodos numéricos. Os métodos numéricos são sempre uma aproximação, né? Uma aproximação. Então, de um tempo para um determinado intervalo de tempo, ΔT, de T1 até T2, eu vou aplicar aquela equação. Via de regra, você vai ter sempre um erro, uma distância entre a solução real, se houvesse solução analítica, para a solução numérica, que é justamente essa diferença aqui que existe entre essa linha curva e a linha reta, né? Então, quanto mais você reduz o tempo aqui, o seu intervalo de tempo ΔT, menor o erro, né? Então, à medida que você utiliza ΔT ou uma discretização temporal menor, mais você pode convergir a valores aproximados da variação real do seu fenômeno, tá? Então, em termos de discretização temporal, você tem que tomar esse cuidado para que seu método numérico possa convergir, ou seja, possa atingir, possa chegar no resultado mais próximo do real. É claro que você tem que escolher isso aí com cuidado, tem que entender como é que funciona o seu método numérico para adotar valores ali que possam representar de forma estável, a gente chama isso de estabilidade numérica, né? Que vai atingir o valor. Pode ser que, se você utilizar um valor de discretização temporal, ou seja, de ΔT muito grande, ele não vai atingir e você vai ter problemas na solução. Tá? No método numérico, o pessoal usa muito o que nós chamamos de condição de Courant, né? Para poder verificar qual a faixa de valores ali, ou o limite de valores de ΔT. Condição de Courant. Se escreve courant com T mudo. C-O-U-R-A-N-T, Courant. Né? Depois você dá uma pesquisadinha, vale a pena. Então, só para representar que eu já expliquei isso, mas para cada... Então, aqui uma função de f de x com relação a x, né? Você tem valores aqui, esse x pode ser o espaço ou o tempo, né? Vamos representar aqui como espaço. Então, o valor da função para um xi menos 1, o valor da função aqui para um xi e o valor da função para um xi mais 1. Né? Então, uma diferença finita é você pegar a diferença de valores
da sua função, nesse caso pode ser a concentração de um poluente, você está medindo a concentração de oxigênio dissolvido, de DBO, etc., em função do X, né? Então, é de fato uma diferença, é uma subtração, né? A gente pode chamar isso de diferença avante, né? Quando você está pegando um termo à frente, então, o f de x mais ΔX, então é o f de x mais ΔX, que é isso aqui, menos o f de x, que é esse valor aqui, dividido pelo ΔX, né? Pelo valor do ΔX, justamente. Então, você está pegando uma derivada, né? Ou seja, a variação do valor da função em um determinado intervalo. Você pode pegar essa variação à frente, pode pegar a variação atrás, né? Ou pode pegar uma variação média deles, né? Que vai ser então o f de x mais ΔX, que é o valor aqui nesse ponto, menos o f de x menos ΔX, que é a variação, é o valor da função aqui nesse ponto, dividido por 2ΔX. Aí os métodos de diferenças finitas vão variar nesse tipo aí, tá? E aí você aplica então o valor, né? Para cada ΔX você vai ter que aplicar aqui, vai ter que calcular essa variação da função. Quer dizer, a partir de um determinado valor de uma função, que pode ser o valor da função no seu tempo inicial ou no seu espaço inicial, você consegue calcular o valor da função que você está procurando posteriormente, né? Ou seja, no espaço ou no tempo, no momento posterior. E assim vai. Com esse dado daqui, com essa informação inicial, você calcula a formação posterior. Com essas duas outras informações, você calcula a nova. E assim sucessivamente, né? Sempre fazendo um processo aí a partir de condições iniciais e de valores de contorno, você vai encontrando os novos valores da função utilizando o método numérico de diferenças finitas. E aí, vale a dica, né, como eu já tinha falado antes, de ferramentas computacionais que vão te ajudar. Então, lembrar o MATLAB é sempre muito utilizado na engenharia, o software R também, e os pacotes, né, do Python, né, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, tem vários outros pacotes do Pandas, do Python, que a gente pode utilizar para fazer a programação e a solução numérica das nossas equações diferenciais. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de código para o MATLAB, depois eu posso disponibilizar lá para vocês na plataforma, tá? Mas a planilha Excel também ajuda muito, e a linguagem de programação do Excel, Visual Basic for Applications, também pode ser implementado de forma muito parecida ou semelhante, né? Com isso daqui para você chegar aí no resultado, num programa que calcula aí a concentração de oxigênio dissolvido para o modelo de Streeter-Phelps, tá? Isso aqui é na linguagem do MATLAB, beleza? Eu já expliquei lá acima, então, como funciona a calibração e verificação, né? Eu não vou gastar muito tempo aqui, tá? Mas basicamente a gente tem que avaliar, né, o erro, ou seja, em função do valor medido e do valor simulado, tá? Então, essa variação do erro, ou seja, a avaliação desse erro é que é importante para verificar se eu aceito ou não. O erro é aceitável? Se não é aceitável, então você volta lá, mexe nos parâmetros, volta para o modelo, faz a simulação, calcula o valor das variáveis, calcula o erro é aceitável? Se for aceitável aquele erro, de acordo com o valor estatístico, então você vai ter medidas estatísticas que vão avaliar o erro do seu modelo, comparando o real com o simulado. Se o erro for aceitável, você então completou a etapa de calibração, segue em frente. Tá? Então, basicamente a calibração faz isso, né? Imagino que eu tenho aqui a minha função, o valor do meu constituinte de interesse, da minha variável de interesse ao longo do tempo. Isso aqui são os gráficos que o modelo soltou para mim como resultado. E então são os valores calculados ou simulados. E você tem os dados observados, que são essas pequenas estrelas. Então você percebe, né, que vai ter o valor que você for lá em campo, mediu da sua variável, está sempre um pouco, nem sempre está igualzinho o valor calculado. Então sempre vai ter um erro, né?
Então, você pode ter um conjunto de dados observados para o seu período de calibração e um conjunto de dados observados para o seu período de validação. Esse aqui é um exemplo de oxigênio dissolvido utilizando a equação de Streeter-Phelps. Então, esse azul contínuo é o resultado da simulação do OD, utilizando aquela equação de Streeter-Phelps que nós já vimos. E os pontos em vermelho, os círculos vermelhos, são os dados observados em campo. Então, a pessoa foi lá, coletou uma amostra de água no rio, 3 amostras, né? Uma amostra que é a 5 km, outra amostra a 25 km, quase 30 km, e uma outra amostra aqui depois dos 40 km. E ela, uma vez calibrado, o modelo vai tentar passar aqui o mais próximo possível dos pontos observados, né? E aí você vai avaliar o erro que tem essa diferença dos pontos observados para os valores simulados, ver se está ok ou não. Então, isso aqui é para a curva do oxigênio dissolvido, isso aqui para a curva da DBO. Tá? E para isso você utiliza, então, algumas funções estatísticas, tá? Para verificar se está próximo ou não. Então, sempre relacionando dados observados com dados estimados ou simulados. Estimado aqui quer dizer calculado, o simulado pelo computador, pelo método numérico, tá? E esses valores observados com a barra em cima seria a média dos valores observados. Então aqui eu apresento para vocês os três principais coeficientes ou fórmulas da estatística para você avaliar a calibração, ou seja, para você mensurar a variância ou o erro do modelo, tá? Então a gente tem aqui o chamado coeficiente de determinação de Nash-Stuckliffe, tá? Que é o famoso R quadrado. Um outro parâmetro estatístico muito parecido com esse, equivalente, é o coeficiente de determinação, né? Que é o mesmo nome aqui, mas ele é representado como um CD. É um coeficiente de determinação. Depois a gente vai ver nessa notação, tá? Ele lembra um pouco o coeficiente de correlação de Pearson também, né? Então, ele diz o quê? Ó? É 1, que é o total, quer dizer, o total de explicação do modelo, os 100%, né? Vamos pensar 1 como 100%, menos algum fator aqui, certo? Algum cálculo. Então, 1 menos alguma coisa vai dar o resultado. Se tudo isso aqui for pequeno, por exemplo, 1 menos 0,2, o resultado vai dar 1 menos 0,2, vai dar 0,8, ou seja, 80%. Quer dizer que o coeficiente de determinação de 80%, o seu modelo consegue explicar 80% da variabilidade do fenômeno. É bom, né? 80%. O ideal é, claro, sempre estar próximo ali do 100%. 100% é difícil de chegar, né? Mas vamos supor aí que para os dados que você tem, você simulou, então você pega os dados observados, que você tem menos os dados calculados ou simulados, para cada tempo, eleva ao quadrado. Então, isso daqui é uma medida de distância, de erro, né? Certo? Observado menos calculado ao quadrado é uma medida de erro. Dividido por os observados menos a média dos observados. Ou seja, eu estou pegando o erro e estou dividindo pelo quanto, na média, o meu modelo varia. Ou seja, eu estou vendo quanto meus dados calculados, eles conseguem representar ou estão dentro da variabilidade média do meu modelo. Observaram isso? Isso é interessante, né? Então, quanto eu estou errando sobre o quanto eu posso errar no modelo, ou quanto os meus dados observados erram. Ou seja, estou avaliando se o erro do meu modelo é tão maior ou tão menor quanto o erro de observação do meu fenômeno, né? Porque o observado menos a média é um desvio, né? Então é o erro sobre desvio aqui. Então esse valor aqui, 1 menos ele, vai dar o quanto eu consigo acertar do modelo, né? Então é 1 menos o que eu erro do modelo dentro do que é possível errar, digamos assim. Então isso, 1 menos esse valor, vai ter que me dar aí o quanto eu estou acertando, né? Ok? E tem o erro médio padrão, né, que é observado menos calculado também ao quadrado dividido por n, extrai a raiz quadrada. Aqui, como é o quadrado, você também pode extrair a raiz quadrada, né? Se eu tivesse esse r
passar esse quadrado para cá, vai virar raiz quadrada. E o erro médio padrão invertido, que é um sobre a observação e um sobre os calculados. Tá? Então, é sempre comparar valores observados e calculados e essas estatísticas, o R quadrado, ou coeficiente de determinação, vai dizer o quanto nós estamos próximos, o quanto o nosso modelo, aquela simulação está representando o fenômeno a partir dos dados observados. Tá. Aqui tem uma representação, né? Você pode representar assim de forma tridimensional, você pode representar de forma bidimensional, né? Os seus dados, por exemplo, a curva sem calibração, essa aqui, agora a curva com calibração. Então imagina, você plotou aqui a sua curva simulada e os dados observados são esses pontos rosa. Você fala, puxa, está muito diferente, né? Então tem que calibrar, você tem que buscar os melhores valores dos seus parâmetros, no caso do Streeter Phelps, K2 e KD, e fazer com que o parâmetro se ajuste aqui, né? Então a gente pode fazer isso dentro do Excel, utilizando a ferramenta Solver, buscando otimizar o meu erro, ou seja, minimizar o meu erro. Quer dizer, minimizar o erro é maximizar esse R quadrado, né? Então, se eu minimizo isso aqui, eu estou aumentando isso aqui. Então, maximizar o R quadrado ou maximizar o coeficiente de determinação com o uso do solver, e aí eu pedi para o solver buscar os melhores valores de coeficiente para ajustar esse modelo aqui, e aí gerou essa curva azul, certo? Então é uma forma da gente fazer aí otimização de modelo, ou calibração e otimização de modelo aí, utilizando uma ferramenta do Excel. Muito bem, gente, chegando ao final então dessa parte 2 do curso, da aula 1 do curso, né? A ideia da gente usar a modelagem, mais ou menos resumida aqui, o nosso objetivo é sempre uma tomada de decisão, né? Aqui você vai ter sempre uma avaliação do problema, definição dos objetivos, né? E o equacionamento, a gente começa com isso. A gente precisa representar o sistema, ou seja, escolha dos modelos para atender os nossos objetivos, né? A gente precisa coletar dados, fazer análise desses dados, coletar dados dos parâmetros, ou mensurar os parâmetros, ou escolher, estimar valores dos parâmetros de acordo com a literatura, né? E aí aplicar os modelos, né? Modelo hidrológico, hidráulico, de qualidade, atmosfera, etc. Para a gente aplicar esse modelo, a gente precisa das técnicas matemáticas, métodos numéricos, otimização, estatística, geoprocessamento. Feito isso, a gente faz então as simulações, faz o ajuste, a calibração, a verificação. A gente pode utilizar isso para fazer previsão de cenários em diferentes condições dos dados de entrada, né? E então isso vai auxiliar a nossa tomada de decisão. Muito bem. Fiquem atentos lá então à plataforma, aos exercícios, às demais considerações. Desejo que vocês tenham um bom dia, um bom trabalho e bons exercícios. Até a próxima. Um abraço. Aqui fica então as referências, tá? Antes das referências aqui, desculpe, tem então um resuminho, né? Dos principais modelos de qualidade da água, o Qual 2E aqui, que a gente tem o Qual 2K também, que é muito semelhante, o Qual FMG, cujas planilhas nós vamos usar. O modelo 2 aqui é o WASP, o modelo Sequal é o terceiro. Então tem uma série de modelos aqui e a capacidade deles simularem a temperatura, micro-organismos, a relação ODDBO, nitrogênio, fósforo, sílica, fitoplâncton, zooplâncton, tá? E algas bentônicas. Então, esses modelos 5, 6 e 7 são bem completos, né? Que são os modelos Mike, tá? Enfim, mas nem sempre a gente tem dados suficientes para alimentar esses tipos de modelo ou software, né? Beleza? Referência principal para nós, né? O livro do Chapra. Tem um livro Surface Water Quality Modeling, tem uma apostila do modelo Qual 2K que vale a pena vocês darem uma olhada, né? É de livre acesso, tá? Tem algumas informações teóricas lá. E também que nós vamos utilizar as planilhas do livro de Estudos e Modelagem da Qualidade da Água de Rios, do Von Sperling. Tá? A planilha já está lá na nossa plataforma, vocês têm acesso. Fiquem à vontade, qualquer dúvida é só mandar lá. Um abraço.